É com grande temor e tremor que nessa noite eu estou aqui para servir a mesa dos irmãos, porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, é o Senhor que nos capacita. Por nós mesmos não somos nada, mas o Senhor, Ele tem permitido que nós possamos trazer palavras do reino para os irmãos. Quando o Derones me comunicou há uns meses atrás, né, da possibilidade de vir trazer uma palavra, eu busquei no Senhor que me desse um direcionamento, como todos os irmãos, né, que vêm aqui trazer uma palavra, com certeza ela é direcionada pelo Senhor. E nas últimas 2 ministrações aqui no auditório, eu pude perceber a confirmação do Senhor nessa palavra. Há 2 semanas atrás, quando o irmão Gideon trouxe um testemunho de cura, né, um irmão que estava aqui nos visitando, ele testificou que 2 vezes o Senhor o curou. E quando ele estava ali desenganado pelos médicos, quando não havia mais a esperança, mas o Senhor renovou e trouxe a cura para a vida dele. Na semana passada, o irmão Elmir também fez uma ministração, onde ele pontuou a cura de um paralítico, né, no tanque de Betesda, que estava há 38 anos enfermo. Esse texto é de João 5. E ali o Senhor confirmou no meu coração que a palavra que eu ia trazer hoje era um complemento dessas ministrações para a igreja. Palavra de cura. São palavras que muitas vezes têm um peso para a nossa vida, quando a gente busca uma cura no Senhor. Às vezes, no tempo que o Senhor nos dá, às vezes não é o tempo nosso, mas com certeza o Senhor é um Deus de cura, um Deus de renovo, um Deus de esperança, e com certeza nessa noite Ele vai estar trazendo curas para as nossas vidas aqui. Nós todos, irmãos, somos dependentes do Senhor. Sem Ele nas nossas vidas não somos nada. Sem o Teu amor e a Tua grande misericórdia por nós, nós não sobreviveríamos. Quando ouvimos a palavra cura, imediatamente vem ao nosso pensamento as enfermidades, porque o Senhor também cura, né, as nossas enfermidades. Nós cremos nisso. O Deus que nós servimos é um Deus de cura. No tempo dele, no momento dele, Ele pode curar quando lhe prover. E muitas vezes esse tempo não é o nosso. E nós precisamos aprender a descansar, mas saber que esse Deus, Ele não falha nunca. As promessas dEle para as nossas vidas não falham. Quando pensamos em cura, pensamos em milagre, pensamos em mudanças. E essa noite, nós cremos que o Senhor vai trazer curas físicas e espirituais para nós que estamos aqui. Nós estamos aqui para compartilhar essas bênçãos, porque para cada um que está aqui nessa noite, o Senhor tem uma história diferente. Quando o Senhor nos alcançou, o Senhor se revelou a nós, naquele momento, foi o primeiro milagre. E muitos de nós fomos curados em muitas situações. A Bíblia nos mostra que existem muitas feridas, que os olhos não conseguem identificar. Muitas feridas que às vezes carregamos, e que pessoas que estão às vezes de pé por fora, mas estão destruídas por dentro. Feridas com mágoas, feridas com dores, e que vão carregando aquilo ao longo dos anos, ao longo da vida. E o Senhor nessa noite Ele quer trazer essa mensagem. Nós não precisamos carregar. O Senhor, Ele está aqui para mostrar para nós que nós não precisamos carregar essas dores. O Senhor já morreu por nós. A mensagem da cruz é nítida.
O louvor falou: ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar para a cruz. É difícil a gente não se emocionar quando a gente ouve um louvor desse, porque ele explica ali para nós como nós somos dependentes e quanto nós somos falhos. E se estamos aqui hoje é porque precisamos desse Deus. Nós não viemos aqui apenas numa reunião de estar juntos só por comunhão, mas também para buscar e receber do Senhor o que Ele tem de melhor para nós. E para cada um Ele entrega uma coisa diferente. Existem pessoas que enxergam fisicamente, mas perderam a capacidade de enxergar espiritualmente. Nesses tópicos de hoje a gente vai falar sobre essas curas. O que precisamos fazer, como vamos mudar. O que precisamos entender que o Senhor tem para nós nessa noite. Essa semana, irmãos, eu vi um vídeo no Instagram, e achei interessante, talvez muitos viram, de um rapaz no centro de São Paulo que botou uma mesa e a frase num cartaz escrita: se você precisa perdoar alguém, sente aqui. E muitas pessoas que passaram ali, sentaram naquela mesa, e junto com aquele rapaz, fizeram oração, e no vídeo dava para perceber quantas dores aquelas pessoas que estavam ali tinham. Homens chorando como criança, adolescentes, jovens, mulheres. Irmãos, existe muita gente ferida andando por aí. E nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos entender que muitas vezes, onde a gente está no local de trabalho, no dia a dia, aonde a gente transita, tem muitas pessoas precisando de nós. Nós temos que ser esse canal de bênção, levar a mensagem do reino para essas pessoas. E eu fiquei impactado porque a gente, no dia a dia nosso, às vezes a gente na correria nem percebe que o outro que está do seu lado ali precisa de uma palavra, precisa de uma palavra de fé, de esperança, de renovo. Às vezes uma palavra, apenas um abraço faz a diferença. Existem muitas vidas, irmãos, que estão se perdendo, que estão despedaçadas, e às vezes na correria do dia a dia a gente não percebe isso. E ali são curas físicas, emocionais, cura da alma, cura da esperança, cura da visão espiritual. Muitos que já conheceram a palavra de Deus, que estão afastados, e que conversam, e que têm dificuldade, conversam com a gente, às vezes que têm dificuldade de voltar, porque não encontram um caminho. E nós que estamos aqui hoje, somos esse canal de bênçãos. Nós temos o dever de estar levando esta palavra, porque nós também somos resgatados todos os dias. Amados irmãos, às vezes a gente está enxergando com os olhos físicos, mas não estamos enxergando aquilo que Deus quer mostrar. No texto de Efésios 1:18, na oração de Paulo pelos crentes, ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ali ele está falando de iluminar, não fisicamente, mas espiritualmente, para que possamos entender e enxergar o que o Senhor Deus quer conosco. Paulo não está pedindo que Deus cure os olhos físicos dos cristãos. Ele está pedindo que Deus ilumine a percepção espiritual deles. E nesse contexto nós também temos que ter essa percepção espiritual. Tantas vidas hoje são necessárias que nós estejamos levando a mensagem do reino. Qual é o nosso papel como cristãos? É estar entregando essa mensagem. Essa mensagem hoje, ela tem um poder muito grande, nós somos instrumentos disso. E é exatamente isso que vamos encontrar nos evangelhos. Homens que não conseguiam enxergar fisicamente, mas que tinham, em alguns momentos, a percepção sobre Jesus. Homens que necessitavam de enxergar
mas não só fisicamente, mas também espiritualmente. Pessoas com olhos perfeitos, mas não conseguiam enxergar. E aí nós estamos falando de visão. E por isso hoje, nessa noite, eu quero trazer para os irmãos uma mensagem do Novo Testamento, em que Jesus fez curas especificadamente diferentes. Jesus curou muitas pessoas, irmãos, no Novo Testamento. Jesus fez muitos milagres no Novo Testamento. E para cada pessoa, ele fez uma condição diferente, porque para cada um ele tinha uma história diferente. Nessa noite nós vamos entender que Jesus, ele muitas vezes, quando ele trazia a cura, ele tinha uma mensagem espiritual por trás disso. Não apenas só curar fisicamente, mas ele queria uma mudança de vida, mudança de paradigma. E muitas vezes a gente só quer a cura, não quer a mudança. E nós precisamos entender que com Jesus a gente precisa ter a mudança. Desde o momento que nós aceitamos, que nós nos convertemos, que nós nos encontramos com Jesus, ali já começa o processo de mudança nas nossas vidas. Nessa noite nós temos um tema que é a presença de Jesus diante da nossa cegueira espiritual. Qual a importância disso, irmãos? Mesmo quando não conseguimos enxergar espiritualmente, Jesus, ele continua presente nas nossas vidas. Ele nos vê, nos chama, ele restaura a nossa visão. Nós temos aqui alguns textos bíblicos que vão nos mostrar como Jesus curou, em que momento essa cura foi feita e qual o significado disso nessa noite. Nós veremos a cura aqui dos cegos no Novo Testamento. Jesus curou vários cegos. E em todos eles, a cura foi feita de momentos diferentes, de situações diferentes. Jesus podia curar todos eles de uma forma só, mas para cada um ali, ele tinha uma mensagem, tinha uma importância. A cura ali não significava só a cura física, mas era a cura espiritual. O que aquilo ali ia trazer de mudança para aquela vida? Nessa noite nós vamos aqui entender um pouco disso aí, essa mensagem que o Senhor quer nos passar. Nós vamos encontrar pessoas que não enxergavam, mas reconheciam quem Jesus era. Nós vamos encontrar alguém que começa a enxergar, mas ainda não vê claramente. Ainda precisa de um processo, ainda precisa de uma cura especial. Vamos ver que tem pessoas que vão receber a visão progressivamente. Começa a compreender, depois de receber essa visão, quem realmente Jesus é. E para cada um dessas curas, existia uma história de vida. Como nós, quando fomos resgatados. Creio que cada um de nós aqui hoje, se viéssemos aqui na frente, teríamos uma história que por muitas vezes não vai ser parecida umas com as outras. Mas foi uma história de resgate, de renovo, quando nós ali resolvemos nos entregar a Jesus. Quando aquela mensagem de Jesus impactou a gente de alguma forma, ou alguém que nos falou, alguém que nos convidou, ali foi um começo, foi um renovo, foi uma mudança de paradigma, onde a gente começa a ter uma vida nova. Vamos encontrar alguém que recebe a visão e passa a seguir Jesus pelo caminho, porque ele não queria só a cura, ele também queria conhecer aquele Jesus, estar com ele, buscar e caminhar com ele. Irmãos, nós não estamos apenas caminhando da cegueira para a visão. É todo um processo. Nós estamos caminhando da visão para o discernimento e do discernimento para a fé. Quando Jesus nos cura, começa o processo. Primeiro, ele tira aquilo que nos impede de enxergar. E depois ele vai nos mostrando que nós precisamos do discernimento para caminhar com ele, para crescer com ele. E esse discernimento, ele é diferente para cada um de nós. O tempo é dele, não é nosso. E quando a gente começa a entender e ler e buscar isso, a gente vê
Que Jesus maravilhoso! Porque a cada um, Ele trata com intimidade. Jesus, Ele trata cada um especialmente com aquele amor, e Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, aonde Ele precisa atuar nas nossas vidas, para que a mudança, ela seja contínua, e a gente vá caminhando para buscar o quê? A vida eterna. Porque esse é o nosso objetivo, né, irmãos? Nós estamos aqui para isso, para buscar morar no céu com Jesus. Às vezes parece que nós corremos atrás de tantas coisas e esquecemos que esse é o objetivo nosso. E aí essa lapidação nas nossas vidas, o Senhor vai fazendo dia após dia. O crescimento é dele. Para cada um, Ele trata diferente. E isso é tão gostoso de entender, porque quando nós viemos aqui, trabalhamos aqui, participamos aqui e conseguimos entender que essa dependência não é da igreja, é dependência de Jesus. Isso é tão maravilhoso. Esse crescimento, esse entendimento, ele vem dia após dia. Então o Senhor Jesus, no Novo Testamento, Ele fez a cura de alguns cegos. E eu quero aqui com os irmãos hoje, estar dissertando com os irmãos sobre isso, sobre as curas dos cegos, a forma e a diferença que isso ocorreu, e o porquê, qual era o propósito de Jesus naquelas curas. Jesus, Ele conhece todos os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Quando oramos e verbalizamos aquilo que nós pedimos, o Senhor já conhece, porque Ele conhece o profundo do nosso coração. Mas é importante que nós tenhamos a humildade de mostrar a dependência dEle. Porque seria muito fácil, eu vou cruzar os braços, eu sei que Jesus sabe da minha necessidade, Ele sabe que eu preciso de uma cura, Ele sabe que eu preciso de um emprego, uma porta aberta, Ele sabe que eu preciso de mudança no meu casamento, na minha vida, mas eu não vou fazer nada. Ele sabe. Não, nós precisamos fazer. A ação é nossa. E através da nossa ação, Jesus, Ele vai trabalhando em nossas vidas. Então eu quero aqui com os irmãos nessa noite, falar sobre essas curas. A primeira cura, ela está no livro de Mateus 9, 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhes: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. E abriram-lhe seus olhos, e Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Entendam isso, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Quer dizer, ali já foram desobedientes, né? Receberam a cura, era para eles ficar quietinhos, não sair divulgando, mas eles foram teimosos. Mas eles continuaram seguindo Jesus e clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então eles sabiam a genealogia de Jesus, eles conheciam, eles haviam falado de Jesus, eles sabiam que Jesus era filho de Davi e que Jesus era o prometido, era o profeta que eles aguardavam. Então eles seguindo, eles não conseguiam ali naquele momento enxergar Jesus, mas eles reconheciam quem Ele é. Isso é um diferencial, que quando nós na nossa vida secular, quando nós conhecemos Jesus, muitos de nós já tinham ouvido falar dele, mas não reconhecíamos Ele como verdadeiro Salvador. Quando nós passamos a reconhecer, nós começamos a enxergar espiritualmente quem era Jesus em nossas vidas. Eles não eram, né, cegos espiritualmente, fisicamente, mas eles demonstravam ali uma demonstração espiritual muito grande, por conhecerem Jesus.
Ele chama Jesus de filho de Davi, ou seja, a genealogia de Davi, de Jesus, era conhecida por eles, mesmo não enxergando. Porque esse era o título que era destinado ao Messias que era prometido. Naquele momento havia uma grande preocupação e uma esperança de que alguém vinha para resgatar. E quando eles falavam filho de Davi, eles reconheceram em Jesus isso. Isso é fé. Eles clamam, eles não ficam em silêncio. Nós também não devemos ficar em silêncio. Eles gritam. Eles não falam, eles gritam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ou seja, dependência nossa. Nós precisamos ser curados. Aqueles homens ali reconheciam que Jesus, ele tinha esse poder. Talvez aquelas pessoas ali estavam até incomodadas com os gritos deles, mas eles tinham uma necessidade. E quando alguém realmente precisa de Jesus, ele não pode deixar a opinião da multidão determinar o tamanho do seu clamor. Irmãos, a multidão, ela expressa para nós confusão. A multidão, ela expressa para nós impedimento de nós caminharmos. A multidão muitas vezes quer tirar de nós o propósito. Às vezes o nosso propósito é o caminho da salvação, mas a multidão, ela quer tirar isso, e a gente tem que enxergar isso, esses empecilhos nas nossas vidas, que não nos deixa caminhar. E há momentos que a gente precisa dizer: eu vou continuar clamando, mesmo que alguém diga. Muitas vezes a gente recebe palavras negativas, e aqui naquele momento, aqueles homens, eles sabiam o que eles queriam. Eles tinham a percepção da condição real deles de cegueira, mas eles queriam mudanças. E eles reconheceram em Jesus ali a pessoa que iria trazer essa mudança. Então nada iria impedir, mesmo que a multidão quisesse, eles não iam aceitar isso. E nós também não podemos aceitar quando a multidão quer nos impedir de ir até Jesus, de caminhar com Ele. E mesmo que alguém dissesse para eles: pare de orar, não adianta, você já tentou, isso nunca vai mudar, você deve sim continuar clamando. O clamor e a oração é o que nos leva, é o que nos faz chegar mais perto de Jesus. É a nossa intimidade. Quando oramos, e a oração, ela não tem um método, um beabá de como fazer, mas é você e Jesus, é o seu íntimo, é você falando com Deus, como se fosse um amigo, e Ele vai te entender, Ele vai te ouvir, porque aí você cria intimidade, você cria relacionamento, e Deus é um Deus de relacionamento, nós precisamos ter esse relacionamento. Quando eles chegaram até Jesus, Jesus pergunta a ele: credes vós que eu possa fazer isso? Porque Jesus podia fazer, precisava perguntar, mas Jesus queria saber qual era a fé deles. Que pergunta, né? E eles disseram: sim, Senhor. Eles tinham plena convicção de que Jesus tinha poder para curar naquele momento a cegueira deles. Então Jesus toca os olhos deles. Perceba que o primeiro milagre, nessa condição de cegueira, Jesus tocou os olhos deles. E os olhos se abrem. E ali eles começam a enxergar. E ali a multidão não atrapalhou. Irmãos, existem momentos em nossas vidas que a nossa necessidade maior não é só receber de Jesus uma cura, seja física, seja espiritual, porque às vezes a gente recebe a cura física e vai embora. Às vezes a gente só queria isso, mas a gente precisa reafirmar quem Jesus é para nós. Então, antes de perguntar se Jesus resolve nossos problemas, nós temos que aprender a dizer: Jesus, eu sei quem Tu és. Tu és o Deus vivo, que cura, é poderoso, que pode, que é salvador, que é meu socorro, que está comigo onde eu precisar. Eu creio, porque o que faz nos caminharmos todo dia na presença do Senhor, na busca do Senhor, para nós alcançarmos a vida eterna, é essa fé.
E muitas vezes, em meio a tantos turbilhões que a gente passa na vida, muitas vezes a gente vai nos questionar. Uma coisa que nos atrapalha muito é a questão do tempo. O nosso tempo cronológico é diferente do tempo de Deus. Deus, ele pode fazer agora, daqui um mês, daqui um ano, no tempo dele. Há um tempo atrás, o Ricardo colocou uma caixinha aqui, onde muitos de nós colocamos petições, pedidos. Alguns creio que foram atendidos, outros ainda não, porque é o tempo de Deus. Às vezes a gente pode receber alguma coisa que naquele momento é bom, e depois virar as costas, agora eu já recebi meu milagre, minha cura, meu pedido, não preciso mais. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade e o tempo. Às vezes nós precisamos de maturidade para receber aquilo que nós pedimos. E às vezes a gente não está ainda maduro para receber. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer te dizer, coloque diante dEle os seus pedidos. E com certeza, no tempo dEle, Ele vai te atender. E isso vai ser para edificação da sua vida. Isso vai ser para que a sua caminhada, ela seja uma caminhada de excelência na presença do Senhor. Mas sabe quem Deus é? Você não vê o caminho, mas você sabe que Deus está guiando você. Você sabe que Deus continua no controle. Então ele saiu dali e foram divulgar a fama por toda aquela terra. Não era para ter feito essa condição. Não era isso que Jesus tinha pedido. Aqueles homens contaram o que tinham feito. Então, irmãos, nem todas as experiências que temos com Deus devem ser contadas, compartilhadas. Às vezes Deus nos dá uma coisa, uma experiência que é nossa. Aquilo às vezes é para edificação nossa. E a gente tem que entender como é que isso é o processo em nossas vidas. Como é que isso vai nos fazer caminhar com mais maturidade na fé cristã. Jesus cura também outro cego, de uma forma diferente. Em Marcos 8, 22, 26, ele cura o cego em Betsaida. O texto diz assim, o texto bíblico de Marcos 8, 22, 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a visão, respondeu: eu vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Jesus ali, ele dá mais um direcionamento àquele homem. Esse segundo milagre de Jesus, essa segunda cura, ela é diferente da primeira. Jesus ali, ele tem um processo diferente. Aquele cego, ele é curado em duas etapas. Ele não tinha perdido a visão antes. Ele já tinha enxergado antes. Então ele conseguiu identificar. Quando Jesus, no primeiro momento ali, passa a mão nos olhos, ele percebe que ele está vendo pessoas como árvores, vultos. Ele reconheceu ali que aquelas pessoas eram homens, mas ele não conseguia distinguir. Então Jesus passa a fazer a segunda etapa do milagre. E ali completamente a visão dele é limpa. E muitas vezes na nossa vida, a nossa cura é em duas etapas também. Às vezes a gente precisa de um tempo para entender. Às vezes à primeira vista, a gente vai ver a turbulência, ainda não está claro. E aí precisamos de uma intimidade maior com Jesus, para que conseguimos enxergar mesmo, com toda a clareza. Alguém trouxe aquele cego até Jesus, ele não chegou sozinho ali.
E alguém talvez tinha dito: ó, eu conheço Jesus que pode resolver seu problema, pode mudar sua história. E o homem chega ali diante do Senhor, com aquela vontade de estar sendo liberto, de estar sendo curado, porque ele conhecia aquele Jesus que estava ali. Jesus então toma ele pela mão, leva para fora da aldeia, ele tira aquele homem daquele ambiente. Aquele ambiente não era bom, era um ambiente nocivo. Às vezes nós também precisamos sair do ambiente que nós estamos, para que essa cura seja efetiva em nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos enxergar muitas coisas que ainda não foram libertas nas nossas vidas, que não foram tiradas das nossas vidas, é porque nós estamos em locais que não deveríamos. E não falo locais físicos, irmãos, locais espirituais, às vezes pesos que carregamos, dificuldades às vezes que temos dentro do nosso íntimo. E ali a gente precisa sair da aldeia, sair para fora da aldeia. Esses ambientes às vezes que nos sufocam. E às vezes a gente está carregando um peso que não é nosso. Jesus poderia ter feito aquele milagre ali em meio a toda a multidão, mas ele levou para fora. Ele não tinha necessidade de exposição, Jesus nunca precisou disso. Na sua caminhada, as pessoas o adoravam, muitas vezes sem o conhecer. Naquele momento ali, o método que Jesus usou é diferente do primeiro método. E Jesus pergunta: vês alguma coisa? O homem logo olha e responde: vejo homens, porque como árvores. Ele não consegue ainda naquele momento ter uma nitidez na sua visão. Ele está vendo, mas não claramente. Então ele precisa de uma segunda etapa da cura. E nessa etapa que Jesus vai agindo, ele vê homens que parecem árvores, e árvores andando. É a percepção que ele tinha do momento ali. Às vezes nós começamos a ver, mas ainda não enxergamos claramente. Esse processo é um processo de intimidade com o Senhor. Há uma diferença entre ver e enxergar. É uma diferença muito grande. O enxergar é quando você consegue contemplar que realmente Jesus quer para você, que Jesus quer que você faça. Isso também acontece espiritualmente. Uma pessoa pode começar a conhecer Deus, compreender a Bíblia, perceber determinadas verdades e ainda assim ter uma visão incompleta. Ainda assim precisa de um tempo. Essa é o que tipifica ali, na segunda cura ali, a segunda etapa que o Senhor faz com ele. É possível você ter fé, mas ainda carregar uma confusão, ainda não entender bem o propósito. Na nossa caminhada, a gente quando aceita Jesus, é um processo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. A gente vai entendendo quando nós conseguimos ter mais intimidade, experiências com Deus, interpretar algumas coisas de maneira erradas, nos faz às vezes ter uma percepção errada do que Deus quer para nós. Uma revelação verdadeira é compreender a dimensão que ela tem para nós. Jesus naquele milagre, ele se faz compreender que aquele homem precisava de estar no processo de cura de duas etapas. Numa etapa só, ele não conseguiu ainda entender o propósito. Jesus precisou que essa etapa fosse feita em duas vezes. Às vezes nós queremos que o Senhor resolva tudo logo, que mude tudo logo na nossa história, que tire aquilo da nossa vida imediatamente. Mas Deus, Ele pode estar dizendo para nós: eu estou trabalhando com você. Às vezes o processo é doloroso, mas o Senhor precisa trabalhar conosco. Você ainda não está vendo tudo claramente, mas já começa a ver alguma coisa. Você ainda não chegou onde deseja, mas já saiu de onde estava. Já é um grande processo, já é um grande mistério na sua vida. Você não deve desprezar o primeiro toque, porque você ainda precisa que o Senhor renove o segundo toque na sua visão. Às vezes alguém continua caminhando
junto com o Senhor, mas a gente vê muitas vezes falando assim: a minha vida não está perfeita. Mas você está melhor do que estava, com certeza. A perfeição nós vamos ter no céu. A nossa dependência, irmãos, como eu falei antes, ela é no Senhor. Às vezes a gente fala: poxa, minha família não está completamente restaurada, mas Deus já começou a trabalhar. Foi o primeiro toque, foi a primeira cura, a primeira limpeza visual. Minha fé ainda não está como eu gostaria, mas você já voltou a orar, você já começou a buscar intimidade com o Senhor. Você precisa ser curado em 2 etapas. Essa condição ali que o Senhor trouxe para aquele cego, ele precisava passar pelo processo. Diferente do primeiro, dos 2 que estavam lá, que clamaram, que enfatizaram, que sabiam o que queria. Aquele homem acreditava, mas ele precisava da cura em 2 etapas. Nós temos aqui a terceira cura, o homem nascido cego. João 9, 1 a 12. O irmão puder projetar aí para os irmãos. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse aí nunca tinha visto, nunca tinha enxergado. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então é necessário que a obra fosse feita ao dia ali. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te nos tanques de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes o conheciam de vista como mendigo e perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Porque naquela época, naquele momento, mendigo, ele vivia à margem da sociedade. Ele era uma condição que ele era excluído. Uma pessoa que ninguém ligava, ninguém dava importância. Aquele homem estava mendigando, por eles ali, por toda aquela sociedade naquela época, poderia continuar a vida toda mendigando. Mas Jesus enxergou naquele homem algo diferente. Uns diziam: é ele, outros: não, mas parece ser com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe então, porque até então ninguém dava importância para aquele homem: como te foram abertos os olhos? Respondeu-lhe ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde ele está? Onde está ele? Respondeu: não sei. Então ali nós vamos encontrar em João, de 1 a 14, um homem que nasceu cego. O homem não podia ver Jesus, só que Jesus podia vê-lo. Muitas vezes nós também, nessa condição, não conseguimos enxergar Jesus em algum momento, mas Jesus sempre consegue nos ver. Havia uma preocupação muito grande ali entre os discípulos, daquele homem ter nascido cego, porque eles queriam entender que aquilo era uma culpa. Mestre, quem pecou? Seus pais, para que nascesse cego? A preocupação deles ali naquele momento era culpar, era acusar, porque era um costume. Se aquele homem nasceu cego, era porque ele vinha trazendo alguma maldição na vida dele. Então, para aqueles discípulos, a importância de saber quem tinha pecado. Jesus não está dizendo que o pecado ele não produz consequências, com certeza. A Bíblia diz, ela é clara nisso aí. O pecado ele traz consequências. Mas a conclusão automática disso, Jesus ele não aceita. Nós não podemos dizer que aquele homem era cego, porque ele trazia na vida dele uma maldição. Se ele nasceu cego, necessariamente, ele não pecou para provocar isso. E às vezes nós fazemos as mesmas coisas, né? Às vezes a gente julga, a gente aponta, e às vezes a pessoa que está sofrendo ali, a gente não está preocupado com o sofrimento que ela tem.
mas em saber o porquê dela carregar aquele sofrimento, aquela dor, aquela doença, aquilo que não se muda, aquilo que não se refaz na vida dela. Quando alguém enfrenta uma crise, muitas vezes dizemos, é falta de fé. Se alguém está passando por luta, Deus está te castigando. Mas Jesus, ele ensina nós termos cuidado com isso. Nem todo sofrimento pode ser explicado de forma simples. Às vezes precisamos parar de procurar culpados e procurar a presença de Deus naquela situação, o porquê daquilo. Jesus disse ali, para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquele homem nasceu cego e tinha um propósito com isso. Em um determinado momento ele ia encontrar com Jesus e Jesus ia curá-lo. Jesus declarou: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Ele faz o lodo, cuspiu na terra e passa a saliva. Ele ungiu ali então os olhos daquele cego e pediu para ele se lavar. Ou seja, Jesus ali tipificou para ele: vai lá e tira da sua vida aquilo que atrapalha de você enxergar. Lava lá no tanque de Siloé e não fique parado, vá. Jesus ali, ele dá um comando, ele dá uma ordem. Você é fruto de um milagre, de uma cura. Você está liberto, pode caminhar. Ele lavou-se e voltou vendo. Há momentos que a gente quer compreender as coisas antes de obedecer. E obedecer é uma das dádivas que o Senhor nos pede para sermos servos dele, sermos filhos deles. Obedecer a tua palavra, o que ele quer para as nossas vidas. Irmãos, finalizando aqui, para não, o tempo já está passando, a quarta cura fala do cego Bartimeu. Essa é uma das passagens mais conhecidas, está em Marcos 10, 46 a 52. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, a mesma condição, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Irmãos, Bartimeu, ele estava sentado à margem do caminho. Ele não estava no caminho. Ele dependia de esmola. Ele estava à margem da sociedade. Mas quando ele ouviu Jesus passando, ele clamou. Ele usou todas as forças que ele tinha. Jesus, tem misericórdia de mim. Ele conheceu ali Jesus, o Salvador, que teria a condição de tirar ele daquela situação de cegueira. Ele não conseguia enxergar fisicamente, mas espiritualmente ele reconhecia ali quem era Jesus. A multidão ali pede para ele calar novamente a multidão. Quantas vezes na nossa vida a multidão é um empecilho, mas Bartimeu não parou. Quanto mais mandavam calar, mais ele clamava. Isso nos ensina que não devemos nos calar mediante a voz da multidão. Jesus para e diz: a multidão continua, mas Jesus não deixa de atender ele. E aqueles que mandavam ele parar, agora estavam dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Já mudou de opinião. Porque muitos dos que seguiam Jesus também, seguiam por curiosidade, para saber o que aquele homem tinha de especial, de diferente. Muitos estavam ali apenas para murmurar, para trazer contenda.
Mas Bartimeu, ele sabia quem era Jesus. E Bartimeu, naquele momento, ele lançou a capa. Ele largou de lado aquilo que atrapalhava, aquilo que era empecilho também na vida dele. E ele vai até Jesus, e Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele queria ser cego, mas Jesus queria que ele verbalizasse o que ele queria. E às vezes nas nossas vidas nós precisamos disso, irmãos, verbalizar. Irmãos, o Senhor nessa noite, Ele tem uma palavra especial para as nossas vidas. Uma palavra de cura, de esperança, de fé. Esse mesmo Jesus que curou os cegos de várias situações diferentes, e outras curas o Senhor Jesus manifestou ali no Novo Testamento, nessa noite Ele quer nos curar. Talvez uma cura física, uma cura espiritual. O método é dele, para cada um de nós. Talvez Ele vá curar em 2 etapas. Ele vai passar lodo nos nossos olhos. Ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? Porque para cada um de nós, Jesus tem maneiras diferentes de agir. Mas em todas, Ele quer que sejamos curados.